大家好，欢迎来到我们的Shipping. Olá a todos, bem-vindos ao nosso vídeo. No vídeo de hoje a gente está começando a nossa Semana do Mandarim. Então se você chegou até aqui, meus parabéns. A gente está começando o nosso mini curso, nossa Semana do Mandarim. E eu tenho certeza que no final dessa semana você vai sair com um aprendizado muito diferente do que você entrou, do que você já viu em todos os lugares. Porque a gente preparou um material muito especial para você que está aí me assistindo, para você que está aí dedicando o seu tempo para aprender essa língua nova, essa língua que é o mandarim. Antes de mais nada, quero fazer alguns pedidos antes de a gente começar essa aula, a nossa primeira aula. E esses pedidos eles valem também para todas as outras aulas. Quais são esses pedidos? O que eu quero de você? Primeira coisa, eu não sei se essa aula aqui vai durar meia hora, se vai durar uma hora, se vai durar... Enfim. Só que eu preciso que durante esse tempo você esteja focado aqui comigo. Então fica aí 100% focado. Lucas, eu não tô podendo assistir a aula toda agora, tô trabalhando. Cara, se você não tá podendo dedicar seu tempo a isso aqui, vê em outro momento, vê amanhã, vê daqui a 3 horas, mas eu preciso de você 100% aqui comigo. Então é uma promessa que você vai fazer agora aqui comigo. Vai ficar durante a aula toda, eu e você, juntinhos aprendendo, beleza? E a segunda coisa que eu vou pedir é o seguinte, além de você ficar comigo, eu preciso da sua atenção. Eu não quero que você esteja aqui só por estar, então esteja aqui, primeiro ponto, e esteja aqui presente, faça-se presente. Se você não entendeu alguma explicação durante a aula, eu sempre falo isso, pausa, volta, entende a explicação e continua. E aí a última coisa que eu quero falar aqui para vocês, antes de começar de fato a aula, que se você fizer todos esses passos que eu te falei, são 2 passos bem simples. Esteja 100% presente e esteja atento. Esses 2 passos. Se você fizer isso certinho, ao final da aula, você vai saber aproximadamente 30 ideogramas já de cara. Então, olha que coisa. Numa aula simples, uma aula que não te custou nem, 5 horas, 3 horas de estudo, você vai saber aproximadamente 30 ideogramas. Por isso que eu preciso da atenção de vocês, porque a aula de hoje tá demais. Beleza? Sem mais delongas, mais uma vez, sejam bem-vindos à Semana do Mandarim e sejam bem-vindos à aula 1. Então vamos lá, antes de mais nada, o que é o mandarim? E aí eu tenho 3 pontos que eu quero trabalhar com vocês aqui. Por que estudar mandarim? Como estudar mandarim e quanto tempo leva para ficar fluente? Muito provavelmente você já está se perguntando alguma dessas coisas aqui durante esse trajeto. E antes de a gente começar de fato com o aprendizado da língua, a gente precisa sanar algumas dúvidas que são dúvidas normais. Então, se você já se perguntou alguma dessas perguntas, fique tranquilo que isso é normal. O que é o mandarim, primeiramente? Mandarim, ele é um dialeto dentro da China. De todos os dialetos que existem mais de 56 dialetos da China, mandarim é o maior dialeto. Mandarim e chinês é a mesma coisa? Sim e não. Chinês é o conjunto de todos os dialetos que existem na China. Isso inclui o mandarim. Mandarim é um dos dialetos. Consegue entender a diferença? Então, chinês é tudo, mandarim é um dialeto. Existem outros dialetos, como por exemplo o cantonês, mas o cantonês ele não tem o seu valor comercial tão forte como, por exemplo, o mandarim. Não tem o seu valor mundialmente forte quanto o mandarim. Por quê? Se você for em Taiwan, você vai falar mandarim. Se você for em Xangai, você vai falar mandarim. Se você for em Hong Kong, mandarim. Macau, mandarim. Singapura, mandarim. O mandarim, além dele ser o idioma oficial da China continental, ele também é o idioma de outros países perto da China. Então, ele é o idioma, dentro desses dialetos da China, podemos dizer que ele é o mais importante e é o que a gente quer aprender. É o que a gente quer explorar para ter oportunidades, seja no trabalho, seja indo para a China para falar com eles, qualquer área da nossa vida, beleza? Por que estudar mandarim? Então a gente falou aqui o que é o mandarim. E agora qual o motivo de estudar mandarim? Por que eu gostaria de estudar mandarim? Vamos lá. Existem diversos motivos que a gente pode listar aqui para vocês. O principal é o seguinte, que eu acho que todo mundo devia estar atento a isso. A China é uma potência econômica. Nem todo mundo, por incrível que pareça, nem todo mundo na China fala inglês. E além disso, qual é a grande questão? Quando você fala com uma pessoa no idioma dela, você conquista o coração daquela pessoa. Então, se você está vendo que a China está ali, crescendo economicamente, se você sabe que falando mandarim você ganha uma vantagem em comparação daquele que não fala mandarim, você entende
que o mandarim é importante para sair na frente das outras pessoas em fatores comerciais. Lógico que você pode querer aprender mandarim por outros fatores, como, por exemplo, cultura da China, ou, sei lá, você gosta muito de ver doramas, e aí você acha que é importante porque você quer entender lá as novelas. Tudo bem, mas o principal fator, diria eu, que é o fator econômico. Então, anotem isso aí que eu tô falando, isso é muito importante. Mandarim é a língua que tem a capacidade de te dar mais oportunidades. Ah, Lucas, mas o inglês... Cara, o inglês é importantíssimo, não tô tirando a importância do inglês aqui, mas a China, ela tem uma capacidade tão grande de oferecer oportunidade para quem fala mandarim que chega a ser estranho comparar. Por que é estranho comparar? Porque, assim, quantas pessoas falam inglês? Bastante. Aqui no Brasil não são tantas pessoas, comparado ao total da população, mas ainda assim o número vem aumentando conforme os anos. Mandarim é uma língua que pouquíssimas pessoas falam. O número vem aumentando sim, mas pouquíssimas pessoas ainda falam. Então, é como se você chegasse num rio e fosse beber água limpa daquele rio. A água limpa agora é um mandarim. E eu não tô falando isso para querer vender meu peixe, não. Por quê? Porque a China tá dando essa água limpa, digamos assim, pouca gente tá indo beber. Daqui a, talvez, 20 anos, 15 anos, 10 anos, muitas outras pessoas comecem a falar mandarim. E aí, o que vai acontecer? As vagas, as oportunidades, elas vão diminuir. Mas, hoje em dia, elas estão sendo escancaradas para quem fala mandarim. Você pode seguir para qualquer área que você imaginar e que você não imaginar também pelo mandarim, beleza? Como estudar mandarim é o nosso segundo ponto. E aí é um ponto interessante. Qual é a forma que eu acho mais eficiente de estudar mandarim? Você precisa necessariamente dedicar pelo menos 2 dias da semana para estudar mandarim. E nesses dias você vai estudar palavras novas. Por que isso? Vamos lá, quando você é criança, você não aprende a falar as coisas gramaticalmente certas. O que eu estou falando com isso? Você conjuga verbo errado, você forma a frase errada, mas você vai aprendendo as palavras. Você vai aprendendo que isso aqui é copo. Você aprende que isso aqui é microfone. E aí você vai falando microfone, microfone. E aí depois você aprende a usar um microfone dentro de uma frase, por exemplo. Aprende a falar copo dentro de uma frase. É a mesma coisa no método de aprendizagem do mandarim. Você vai aprender a falar palavras, estudar palavras novas. E aí vai chegar um momento que você vai começar a encaixar essas palavras em frases. E o mandarim, ele tem um benefício. Qual é o benefício dele? Ele tem outros milhares de benefícios, mas relacionados a isso de estudar palavras é o seguinte. No português, se eu falar eu comer bolo, tá errado. Você não está conjugando o verbo. Mas no mandarim, você não tem conjugação. Então, se você falar eu comer bolo em mandarim, tá certo. Por isso que, ao aprender palavras, você vai aprendendo a fazer frases em mandarim naturalmente. E aí existem outras facilidades também no mandarim que não existem no português. Não estou falando também que o mandarim é mais fácil que o português. Por quê? Tem gente que fala... Ah, mandarim é muito mais fácil que português, então é tranquilo. Já vi muita gente querendo falar isso. Mas, pra gente, nós somos brasileiros, então a gente aprendeu português sem querer aprender. Aprendemos simplesmente por viver, a gente foi aprendendo, crescendo, aprendendo. Mandarim, de fato, vai exigir sim o esforço da nossa parte, mas não é esse monstro de 7 cabeças que todo mundo prega, beleza? E o terceiro ponto que eu quero que você entenda é o seguinte: quanto tempo leva para ficar fluente? Toda língua necessita de um certo tempo para chegar a uma fluência. E aí, fluente, isso é muito importante para vocês que estão começando a semana no mandarim hoje. O que é ser fluente numa língua? De acordo com a minha experiência, de acordo com aquilo que eu acredito, se você vê o outro professor, ele pode pensar igual a mim ou pode pensar diferente. Mas para mim, ser fluente é saber se comunicar na língua, ser entendido e saber responder os outros em mandarim. Então, se você sabe entender, sabe se comunicar, você é fluente, sem problema nenhum. Mesmo que você tenha que dar uma volta para falar, por exemplo, o nome de um objeto que você não sabe. Por exemplo, eu não sei falar microfone em mandarim, mas eu sei falar o objeto que faz a captação do áudio. É o significado de microfone. Então, eu consegui chegar na mensagem que eu queria passar. Isso para mim é ser fluente. Quanto tempo demora para isso? E aí, de novo, vai depender mais de você do que de mim. Você pode investir 5 anos no mandarim e não estudar de verdade, não fazer os métodos
que eu considero que são certos. Ou você pode estudar 1 ano e meio de mandarim e ficar fluente em mandarim. Ou você pode estudar 1 ano de mandarim e conseguir seu intercâmbio de graça na China. Ou você pode estudar 1 ano de mandarim e conseguir uma vaga numa empresa porque você já está sabendo falar bem mandarim. Depende muito daquilo que você está proposto a pagar, o preço que você está proposto a pagar. E não é preço monetário que eu digo, não. É preço de sentar, estudar e absorver. E quando você não entender o conteúdo, você tirar dúvidas, você pesquisar. Esse é o preço que eu me refiro nesse momento aqui, beleza? Então vamos lá, tocamos em alguns pontos aqui, os pontos principais, antes da gente começar essa aula. Falamos o que é mandarim, por que estudar mandarim, como estudar mandarim e quanto tempo leva para ficar fluente. Agora a gente vai começar de fato com o aprendizado do mandarim. Então vamos lá que a nossa aula tá boa demais. Segue aí comigo com foco total, beleza? Agora nós vamos começar, de fato, a nossa aula pela parte mais bonita do mandarim. E aí a gente vai fazer uma pequena comparação aqui, ou uma grande, né? Dependendo do referencial, pela beleza dos ideogramas. O que são os ideogramas? Os ideogramas são aqueles símbolos, aqueles caracteres que formam a língua chinesa. Então, aqueles símbolos que todo mundo não entende são os ideogramas. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. O mundo dos ideogramas chineses são como a grande muralha da China. Ela é grande e imponente para quem está de fora. Beleza e proteção para quem está dentro. Vamos analisar essa frase aqui. Essa frase eu que inventei mesmo, veio na minha cabeça doida. O que eu quero falar com isso tudo? Pensa lá na Muralha da China. Quem não sabe, uma das 7 maravilhas do mundo é a Muralha da China. A muralha ela foi construída há muitos anos atrás para servir de proteção para os chineses, principalmente contra os invasores mongóis. Invasores mongóis são aqueles que vêm da Mongólia. Como eu disse, ela serve de proteção para os chineses. Os chineses que estão dentro da China têm aquela muralha gigantona, uma barreira. Imagina você pegar a sua casa e fazer um muro gigante em volta dela. É isso que é a muralha. Quem estava dentro achava aquela coisa linda. Pô, a muralha é linda, protege a gente. Foi construída aqui nas montanhas. Quando a gente sobe lá em cima, a gente consegue ter uma visão da China linda. Enfim, era uma beleza. Mas, para os mongóis que estavam do lado de fora, para o povo que queria entrar na China, a muralha era gigante, era imponente. O pessoal olhava para a muralha assim e pensava: caraca, como é que a gente vai invadir a China? Olha o tamanho desse muro, olha o tamanho dessa merda. Como é que a gente vai entrar? Então dependia muito do referencial. Para algumas pessoas a muralha era uma coisa boa, para outras pessoas a muralha era uma coisa ruim. É isso que eu quero que vocês entendam com os ideogramas. Pra gente, nós brasileiros, você que está aí me assistindo, brasileiro, sei lá, do interior de São Paulo, do interior do Amapá, enfim, de qualquer lugar do Brasil que você seja, desde que seja de centro, digamos que você não tem descendência chinesa, você olha para os ideogramas e fala assim: caraca, isso aí é difícil, hein? Isso aí é complicado. Mas, enquanto isso, o chinês olha para o ideograma e fala: cara, eu tenho muito orgulho da China por ter um sistema de escrita tão bonito, tão diferenciado. O chinês, ele influenciou outros idiomas no Sudeste Asiático, principalmente. Então, influenciou o Japão, influenciou a Coreia, influenciou outros países ali. Então, você vê que o chinês também tem uma característica de ser um dos primeiros daquela área ali. Enfim, para o chinês é lindo. Para quem está de fora, é difícil, é estranho, é complicado. E aí, o que eu quero fazer com vocês na aula de hoje? Eu, Lucas, estou aqui estendendo a minha mão para que você venha comigo entrar dentro dessa muralha, entrar dentro da muralha da China. Eu tive a experiência de visitar a muralha lá em 2016. Foi, assim, uma experiência que palavras não conseguem resumir a emoção que eu tive. Foi uma coisa realmente muito única. E agora chegou o momento de você vir aqui comigo e entender essa experiência por trás dos ideogramas, por trás da muralha da China. Beleza? Então, vamos entender uma coisa. Um estudante chinês, ele sabe, em média, 20 mil ideogramas. Coisa pra cacete. 20 mil ideogramas é muito ideograma, é muita palavra. Te falar que eu tô bem longe de chegar nesses 20 mil, hein? E ó, que tô aí estudando bastante tempo. Mas isso não é desanimador, não. Por quê? Porque eu consigo falar tudo que eu quero em mandarim. Não tem problema em falar, eu não sei como se fala ring light em mandarim, mas eu sei explicar sobre ring light. Então,
não é problema nenhum você dar essa volta, porque você não sabe uma palavra. Os 20 mil ideogramas, eles compõem, digamos assim, toda a fauna, toda a flora da escrita chinesa. Obviamente, existem mais de 20 mil, mas um estudante, assim, de ensino médio, universidade, já sabe isso aí. Com 1000 ideogramas, você já sabe a literatura básica da China. O que eu quero dizer com isso? Literatura básica. Você já sabe entender o que estão falando na rua, já sabe entender o que eles estão falando no jornal, em alguns livros. Então, com 1000 ideogramas, você já consegue isso. Com 200 ideogramas, você já sabe cerca de 40% das palavras mais utilizadas no dia a dia. Em placas, ruas, jornais, supermercados, sei lá, academia. Apenas com 200 palavras. Você já sabe 40% do vocabulário usado no dia a dia. Então, todo mundo fala... Ah, mandarim muito difícil, tem muito ideograma, não sei o quê. Presta atenção. Com 1000, você consegue saber a literatura básica da China. Com 200, você sabe 40% das palavras utilizadas no dia a dia. Você não precisa e nem vai. Muito difícil, a menos que você seja um estudioso, muito aficionado mesmo, você não vai chegar nesses 20 mil. Vou ser bem sincero aqui, você não precisa nem da metade disso. Você não precisa de 10 mil ideogramas. Para que você vai saber 10 mil ideogramas? Às vezes, no nosso dia a dia em português, a gente não usa 10 mil palavras. Lembrando que cada ideograma, ele forma uma palavra. Onde eu quero chegar com isso? Já parou para pensar quanto tempo você leva para aprender 1000 ideogramas? Você acha que é muito tempo? Você acha que é pouco tempo? Cara, lembra que eu falei que no final dessa aula, essa aulinha aqui que a gente está tendo agora, você vai aprender quase 30 ideogramas. Então, olha que facilidade é. Em uma aulinha você já aprende 30. Para aprender 1000 é tranquilão. Com determinação, com esforço, menos de um ano às vezes você consegue. Outras pessoas preferem estudar mais tranquilo por causa do trabalho ou por causa que tem que cuidar dos filhos. Enfim, um ano e meio você consegue tirar 1000 ideogramas, consegue tirar 2000 ideogramas tranquilão e já consegue se comunicar bem em mandarim. E agora a gente vai de fato começar a ver esses ideogramas. Vamos começar a entender de onde vem essa ideia que o Lucas está falando que é tranquilo de aprender, que os ideogramas não são tudo isso de difíceis. Vamos lá, lembra que eu falei no começo. Me dá a sua mão aí agora que a gente vai entrar dentro dessa muralha da China. Vamos aprender os ideogramas que constroem outros ideogramas. E agora a gente vai começar a falar mandarim. Vamos lá. Primeiro ideograma que eu quero ver aqui com vocês é esse aqui. Ho, ho, que significa boca. Olha esse desenho aqui. Agora, presta atenção, vou até sair aqui um pouco do microfone. Abre sua boca o máximo que você pode. Tá vendo? Olha o formato que ela faz. Agora olha para o ideograma. Quando você abre uma boca, você tem uma forma muito parecida com o ideograma boca. Que você fala ho, ho. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês repitam sim a pronúncia comigo. Então, quando eu estou falando aqui, ó, ho, você repete aí comigo. Se não ficar igual, se não ficar do jeito que eu estou falando, não tem problema, porque não é esse foco aqui agora. Nosso foco são nos ideogramas. Então, primeiro ideograma, boca, ho, beleza? Vamos continuar aqui então, hein? Abrimos a boca, vimos ideograma boca, uma boca aberta. Segundo ideograma, que eu quero passar aqui para vocês, é uma pessoa que tem a seguinte pronúncia. Jan. Cuidado com esse R aqui. Na nossa próxima aula a gente vai entender mais sobre esse R. Então, fica aí já o nosso convite, porque você precisa fazer a Semana do Mandarim inteira. Então, se você não fizer a segunda aula, você não vai entender como é essa pronúncia da palavra pessoa. Jan. Então, fica aí o convite para a próxima aula. O ideograma de pessoa é, de fato, uma pessoa. Olha aqui, imagina aqui comigo. Uma perna para cá, uma outra perna para lá. Tranquilo? Dava até para botar uma cabecinha aqui em cima, ó. Um cabelinho e tudo mais. Mas o ideograma de pessoa é bem simples. Uma perninha para lá, uma perninha para cá. Vamos lá, a gente viu aqui o boca, que é uma boca aberta. O de pessoa, uma perninha para cada lado. Fala jan, ho. E o próximo ideograma que a gente vai ver é seguindo. Então vamos lá, a gente viu a boca aqui. Deixa a boca de lado agora. Viu a pessoa. E, caraca, olha esse ideograma aqui.
tem uma pessoa atrás de outra pessoa. Tá vendo? E significa seguindo. 从, 从. Então, uma pessoa andando atrás de outra pessoa significa seguir, seguindo. 从, 从. Faz sentido, não faz? Se uma pessoa está indo atrás da outra, obviamente ela está seguindo. E aí a gente começa. O que eu falei? Aprender ideogramas que constroem outros ideogramas. A gente viu que esse ideograma aqui é a pessoa. A gente viu que uma pessoa atrás da outra significa seguir. Então, quando eu falo para vocês que os ideogramas são fáceis, é porque você consegue, com um ideograma, construir um monte de outros ideogramas. E é isso que a gente vai trabalhar aqui. Então, já percebemos que duas pessoas, uma atrás da outra, significa seguir. 3 pessoas significa o quê? Multidão. Então, tem até aquele ditado: 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Então, 3 aqui, multidão. Se fala da seguinte forma: John, John, John. Beleza? Lembrando que nosso foco aqui não é a pronúncia. Vocês podem começar a treinar a pronúncia aqui comigo, mas o foco da primeira aula são os ideogramas. Então, John, John, multidão. Beleza? Vimos que uma pessoa, obviamente, significa pessoa, 2 significa seguindo, 3 significa multidão. E aí, continuando, se você pegar uma pessoa, o ideograma aqui de pessoa, uma perninha para lá, uma perninha para cá, e fizer assim com os braços, vai nem sair aí na tela. Estou esticando os braços aqui para o máximo. O que isso representa? Você quer falar que uma coisa é o quê? A pessoa é muito grande, é uma coisa muito grande. E aí, como é que é grande em mandarim? Olha só o ideograma, uma pessoa com os braços abertos. Cara, eu tenho certeza que nesse momento você tá olhando assim pra mim e tá falando: caraca, na moral, não é que tem sentido? E tem sentido mesmo. Pessoa, braços abertos, grande. Se fala da seguinte forma: tá. Então, grande, tá. Beleza? Vamos continuar agora. Nosso último exemplo, ainda usando as pessoazinhas, é esse aqui, ó. Caraca, prisioneiro? De onde veio isso, Lucas? Muita gente acaba sendo presa, ou, por exemplo, quando você é criança, você fica de castigo por besteira que você fala. E aí você fica de castigo, você fica preso. Por exemplo, o castigo lá em casa era ficar preso dentro do quarto. Minha mãe deixava a gente dentro do quarto e não deixava sair. Mas por que eu fiquei de castigo? Pelas besteiras que eu tava falando, coisas que saíram da minha boca. E até hoje, por exemplo, às vezes você faz alguma coisa e acaba sendo preso por uma coisa de fato que você falou, nem que você tenha feito ação física. E aí, o que eu quero falar com isso? Olha o ideograma aqui de prisioneiro, como é que é. É uma pessoa, ran, dentro de uma boca. Então, pessoa dentro de uma boca significa prisioneiro. Tiou. Beleza? Então, olha só. Aprendemos aqui 6 ideogramas já de cara. Boca, abre a boca e faz o formato. Pessoa, uma perninha para lá, uma perninha para cá. Seguindo, uma pessoa atrás da outra. 3 pessoas, gente demais, multidão. Uma pessoa de braços abertos, grande. Ela quer representar que é grande. Uma pessoa dentro de uma boca é um prisioneiro. Então, tiou, tá. John, Ho, ran, cong. Beleza até aí? Vamos continuar então com o nosso aprendizado de ideogramas. Agora a gente chega aqui na nossa segunda parte, tem o ideograma de árvore. Então a gente vê aqui que isso aqui é uma árvore. Tem até um formatozinho aqui, ó. Tem um tronco, um galinho para cá, outro galinho para lá, enfim. Imagina que tem uma árvore aqui assim. Árvore. Mu. Beleza? 2 árvores é um bosque. Então, 2 ideogramas igual a esse forma um bosque. 2 pessoas forma seguir. 2 árvores formam um bosque. Lin. Então, árvore, mu. Bosque, lin. Beleza? E aí, se você botar uma plaquinha aqui no comecinho da árvore, no tronco da árvore, isso significa fundação, significa raiz, significa origem. Enfim, tudo nesse sentido de começo.
Ba'an, ba'an. Não significa especificamente começo, mas significa fundação, algo que dá fundação, algo que vem da raiz, algo que vem de baixo e sobe. Entendeu? Ba'an, ba'an. Uma árvore com um tracinho embaixo. Esse tracinho é de fato a fundação. Se você botar uma boca em cima de uma árvore, isso significa idiota. E aí, pô, o que tem a ver? Uma boca em cima da árvore, idiota? Realmente, não faz sentido. Por isso que é idiota. Botar uma boca em cima de uma árvore é uma atitude bem idiota. Então, tai, 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 significa idiota. Tai, beleza? O ideograma que significa boca em cima do ideograma que significa árvore. E por último, mas não menos importante, 3 árvores. Aqui, ó. Uma árvore, 2 árvores, 3 árvores. San, 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 significa floresta. Então, floresta, san, san. Uma árvore, mu. 2 árvores, bosque, lian. Uma árvore com uma plaquinha, fundação, ba'an, ba'an. Uma boca em cima de uma árvore, idiota, tai, tai. E 3 árvores, floresta, san, san, san. Então, presta atenção. A gente já aprendeu uns ideogramas ali atrás, agora já aprendemos mais ideogramas. Tudo isso de uma forma bem simples, de uma forma bem descontraída. Vamos continuar. Agora a gente vem para a parte que eu mais gosto. Lembra do ideograma de pessoa? Se vocês não lembram, eu vou voltar aqui. Ó, pessoa é esse ideograma aqui. Tá vendo ele aí? Uma perninha para lá, uma perninha para cá. Imagina que a pessoa tá fazendo assim, ó, com o braço. Estranho, né? Tá assinando, sei lá. Não. Ela tá meio que se debatendo. Por quê? Porque quando ela tá fazendo assim, significa fogo. Ruó, ruó, fogo. Então, é como se fosse uma pessoa de fato. Ah, tem fogo, tem fogo. Ruó, ruó, entendeu? Uma pessoa com os bracinhos se debatendo. Olha aqui o ideograma, ó. Uma perninha pra lá, uma perninha pra cá e 2 bracinhos pro alto. Fogo. Ruó, ruó. E aí, continuando, quando você junta 2 foguinhos, um em cima do outro aqui, você tem inflamação. Yen, yen, yen. Então, esse ideograma aqui, um fogo. Ruó, ruó. 2 ideogramas desse aqui. Yen, yen. 3 ideogramas significa chama. Yen, yen, yen. Percebam que tem 1, 2, 3 ideogramas igual ao ideograma de fogo. E aí significa chama. Yen, yen, yen. Por quê? Quando tem muito fogo, tem muita chama. E aí, inflamação aqui, quando a gente fala inflamação, só dando um pontinho, eu gosto de fazer isso nas minhas aulas. O mandarim ele é um idioma muito antigo. E aí ele tem muitas palavras que na tradução fica bem estranha pra gente. Por exemplo, inflamação, a gente lembra logo de alguma doença, tipo, uma doença está inflamada e tudo mais. Só que inflamação no dicionário significa o seguinte: ação pela qual uma matéria combustível se inflama. Calor intenso, rubor, afogueamento. Então, percebam que inflamação está relacionado, obviamente, a fogo, inflamável. Beleza? Não é só a doença. E aí o último ideograma que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte: se você tiver um fogo em cima de 2 árvores, você está queimando. E aí como é que se fala queimar em mandarim? Fan, fan, fan. Não é fan, fan, fan com E, beleza? Fan. Então, um fogo em cima de 2 árvores, queimar. A gente viu como é que é o ideograma de árvore aqui. 2 árvores significa bosque. Um fogo em cima do bosque significa queimar. Beleza? E aí, a gente está aumentando nossa lista de ideogramas que a gente sabe. Fogo, inflamação, chama, queimar, bosque, floresta, prisioneiro, pessoa, enfim. Já aprendemos tudo isso nesse período curto de tempo. Continuando, a gente tem esse ideograma aqui, que é o sol. J, J. Imagina que isso aqui é o sol. J. Lembrando que na nossa segunda aula a gente vai falar um pouco mais sobre as pronúncias. Então não percam nossa segunda aula da semana do mandarim, que eu vou explicar um pouquinho sobre, por exemplo, como se pronuncia a palavra sol. J. Quando você tem 2 sóis, na China o sol é sinal de prosperidade. Então 2 sóis significa próspero. Chang, 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 próspero.
chang, ri, sol, chang, próspero. Beleza? E aí, quando você tem 3 sóis, você tem uma coisa que é muito cintilante. Cara, tem tudo a ver. Vem comigo. Vai falar que não tem a ver. Muito sol, tem muito raio, tem muita coisa cintilante. Que se fala da seguinte forma. Jing, jing, jing. Então, cintilante. Jing, jing. Beleza? Primeira coisa. Ri, sol. Chang, próspero. Jing, cintilante. Percebam que aqui, ó. Um sol, 2 sóis, 3 sóis. E aí você fala... Ah, Lucas, mas tá estranho aqui, tá pequeno. É porque, digamos que você precisa encaixar o desenho dentro do quadrado que é permitido. Por exemplo, o ideograma tem um quadradinho aqui para se desenhar ele. Você precisa encaixar ele dentro desse quadrado. Se o ideograma é simples, ele fica grandão. Se o ideograma vai ficando mais complexo, ele vai ficando mais pequenininho. Mas se você der zoom, por exemplo, nessa parte aqui, nesse aqui de baixo, você vai perceber que é igualzinho a esse aqui. Entendeu? Ele só vai diminuindo por conta do espaço que se deve respeitar. Beleza? E aí, a gente vai aprender um outro ideograma aqui. O Sol, que tem perninha, ele é a Lua. Então, percebam que, ó, esse aqui é o Sol, aí tem uma perninha para cá, uma perninha para lá. Ele é a Lua. Então, esse ideograma significa Lua e se fala da seguinte forma. Yue, Yue, Yue. Perninha, Lua, Yue. Beleza? E aí, por que eu tô falando isso? Porque quando você junta o Sol com a Lua, percebam aqui o diagrama de Sol e o diagrama de Lua, você tem Min, Min, que significa brilho. Por quê? O reflexo do Sol bate na Lua e tem brilho. Então, Min, Min, brilho. E também significa amanhã. Porque o amanhã, ele só vem depois de um dia inteiro de Sol e de uma noite inteira de Lua. Cara, chega a ser filosófico às vezes isso da mandarim, vai falar que não. Enfim, essa parte aqui de falar pra vocês que é uma também das minhas preferidas. Eu falei ali da parte do fogo, mas essa aqui não tem como. Porque percebam que faz total sentido. A questão do brilho. Os raios solares batem na Lua e aí reflete o brilho do Sol. Os dois juntos significa brilho, brilhante, brilhoso. Depois de um dia inteiro de Sol e de uma noite inteira de Lua, você tem o quê? O amanhã. Então também faz todo sentido amanhã. Cara, esse aqui de verdade toca no meu coração. E aí, por último, vocês lembram que um tracinho lá no de bosque, lá no da árvore, eu falei aqui, ó, significava fundação, era uma árvore com tracinho. Esse tracinho aqui nada mais é que a origem. Origem é esse tracinho. E aí, quando você pega o Sol e bota ele debaixo de uma origem, significa nascer do Sol. Bem simples também, e se fala da seguinte forma. Dan, Dan. Então, nascer do Sol, Dan. Então, vamos lá. Ri, Sol. Chang, próspero. Jing, cintilante. Yue, Lua. Min, brilho, amanhã. Dan, nascer do Sol. Cara, se eu não ganhei seu coração até agora, nessa parte aqui eu tenho certeza que eu ganhei seu coração, porque olha que coisa bonita, você vê que faz todo sentido. O Sol, que nasce da origem, que vem da origem, ele está subindo, ele está vindo do horizonte, é o nascer do Sol. A Lua, que reflete o brilho do Sol, enfim. Já falei, não vou repetir. Essa parte aqui realmente é muito bonita. E até a questão da prosperidade também. Pelo Sol significa prosperidade, 2 sóis significa próspero. 3 sóis, cintilante. Beleza? Continuando, a gente vai ver como se fala porta em mandarim. Então, porta é man, man, beleza? Porta, man. Uma boca dentro de uma porta significa perguntar. Isso pronuncia wen, wen. Ué, Lucas, boca dentro da porta significa perguntar. Quando você vai na casa de alguém, você faz o quê? Tem alguém aí? Posso entrar? Você está perguntando. Então, boca dentro da porta significa perguntar. Percebam aqui, ó, ideograma de boca e o ideograma de porta do lado de fora. Beleza? Continuando, a gente vai ver mais um exemplo, que é uma origem dentro da porta. O que significa isso? Origem, uma fundação dentro da porta, significa algo que é robusto. Então, uma coisa que dá fundação, uma coisa que vem dentro da porta, ela é uma coisa robusta, uma coisa forte. Porque a porta ela tem que estar ali
firme e forte. Às vezes, é até engraçado que você já deve ter visto essa cena ou esse desenho em algum lugar. Às vezes a casa cai toda e, tipo, fica o lugar que era a porta certinho ali bem definido, porque é robusto, é forte. E se fala da seguinte forma: xuan, xuan, xuan. Então, man, porta, wan, perguntar, xuan, robusto, forte. Beleza? E por último, uma pessoa passando pela porta, ela está escapando. Percebam que a pessoa saindo pela porta, ela tá indo aí de fininho, pá, abrindo assim, tá escapando. Então, shan, shan, escapar, beleza? Mais uma vez, ó, pegamos um ideograma e formamos outros ideogramas com aqueles que a gente já sabia. Man é porta, uma boca dentro de uma porta, wan, perguntar. Uma origem, uma fundação dentro de uma porta significa robusto. E uma pessoa passando pela porta é uma pessoa que está escapando. Shan, shan. Beleza? E aí, continuando, essa é a parte da polêmica. Essa parte aqui, tenho certeza que vai dar problema. É o seguinte, uma mulher é ni, ni. Lembrando que na nossa segunda aula a gente vai focar mais nas pronúncias. Então, mulher, a gente fala ni. Percebam que tem aqui uma perninha cruzada, como eles acreditavam que era o jeito mais correto de representar uma mulher, ou uma pessoa com uma perninha cruzada. Se você botar uma mulher do lado de outra mulher, vai dar discussão, que é nuan, nuan, nuan. Isso aqui não sou eu que estou falando, é o mandarim. Então, uma mulher contra mulher, nuan, nuan, discussão. E aí, ainda pior, se você botar 3 mulheres juntas, significa adultério. Tian, tian, tian. E aí, eu botei 2 ideogramas aqui para vocês verem, porque é o seguinte, esse primeiro ideograma, ele era usado antes. E aí eu acho que eles perceberam que realmente fica estranho. 3 mulheres, adultério, por que isso? E eles mudaram. E aí botaram o ideograma de mulher e o ideograma de fazer. Isso aqui significa fazer, isso aqui significa mulher. Significa adultério, os dois juntos. Tian, tian, tian. Beleza? Esse aqui é o mandarim, só estou fazendo meu papel de apresentar aqui para vocês. Então, o primeiro ideograma, mulher, ni, ni. Segundo ideograma, discussão, nuan, nuan. E o terceiro ideograma, adultério, tian, tian. Beleza? Agora a gente está quase terminando. A gente já viu bastante ideograma de uma forma solta, assim. O que eu quero dizer com isso? Percebam, aqui é um ideograma, uma palavra, um ideograma, uma palavra. E foi assim durante toda a nossa aula. Só que agora, para eu mostrar para vocês, para eu convencer de fato que o mandarim é tranquilo em muitos aspectos, não estou falando que tudo é tranquilo, mas em muitos aspectos são. Eu vou mostrar que alguns ideogramas com outros ideogramas que a gente já sabe formam frases ou palavras ou nomes. E aí a gente vai ver isso agora para terminar. Por exemplo, Riban. Riban. O que é isso? Ri significa sol. Ban significa fundação. Vocês lembram lá atrás? Sol, ri. Ban, fundação. Ou origem. Ou qualquer coisa desse sentido. Aquilo que vem do começo, que vem de baixo e sobe. Quando você junta os dois, você forma o nome de um país. E aí eu quero que você me responda aí agora. Qual o país que é o país que nasce o sol, o país que é a terra do sol? É o Japão. Então, Riban significa Japão. Muito simples, né? Terra do sol, Riban. E aí, continuando ainda nessa palavra, Riban, se você botar Riban e uma pessoa, Jan, o que você acha que eu estou falando? Bem simples também. Japonês, a pessoa que vem da terra do sol. Riban, Jan. Percebam aqui, ó. Riban, Jan. Pessoa que vem da terra do sol, japonês. Obviamente, se você quiser falar uma pessoa de outro lugar, você vai pegar um nome de outro lugar e vai botar aqui e vai falar Jan, e aí vai virar a nacionalidade. Mas enfim, isso não é o assunto aqui na aula.
O que eu queria focar, de fato, era perceber que a gente juntou ideogramas, por exemplo, juntou o ideograma J com o ideograma ban e formou a palavra Japão. Juntou o ideograma J com o ideograma ban com o ideograma ren e formamos japonês, uma outra palavra. E aí aqui a gente está formando palavras, mas mais para frente a gente vai formar frases juntando os ideogramas. Então percebam que não é tão difícil assim. Com essas duas palavras aqui mais complexas, a gente encerra nossa primeira aula. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu tenho certeza que esse conteúdo aqui foi um conteúdo diferenciado, foi um conteúdo que eu preparei com todo carinho para vocês. Então, conto com vocês na segunda aula da Semana do Mandarim. Se vocês gostaram dessa aula, se vocês estão gostando do curso, tira um print aqui dessa tela, ou sei lá, volta o vídeo em alguma parte que você acha interessante, tira um print, compartilha aí no Instagram, compartilha nas redes sociais, e aqui vocês conseguem ver, ó, meu arroba aqui no Instagram é Lucas Mandarim, no Spotify também é Lucas Mandarim, no LinkedIn também é Lucas Mandarim, no Facebook é Lucas Mandarim FCB, enfim, tirem um print dessa tela, compartilhem aí, me marquem, que eu vou estar repostando todo mundo que me marcar, beleza? Então, se vocês gostaram da aula até aqui, façam isso por mim, beleza? Me sigam nas redes sociais. É isso, até a próxima aula. Lembrando que na próxima aula a gente vai focar na nossa pronúncia. A gente aprendeu os ideogramas aqui nessa primeira aula. Percebemos que o mundo dos ideogramas é como aquela grande muralha. Agora a gente está dentro da grande muralha. A gente não pode mais olhar a muralha como uma coisa inalcançável, porque a gente já alcançou, a gente já está ali dentro. A gente vai começar a desfrutar dos benefícios que é estar dentro dessa muralha, beleza? Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Zaijian!